Olá viva, um abraço a todos, este é o canal Explica Tuga, o meu nome é Rui Santos e estamos aqui para o segundo vídeo sobre a equação dos gases perfeitos. Vamos começar por um exercício de análise dimensional e neste exercício o objetivo vai ser converter este valor de R, que nós temos expresso em unidades do Sistema Internacional, vamos querer chegar ao valor de R expresso nestas unidades feias do Sistema Imperial. Como é que isto é feito? Vamos pôr aqui um super traço de fração e vamos pôr aqui o R nas unidades do Sistema Internacional. 8,314462 metros cúbicos. Pascal. Estes têm expoentes negativos, por isso vão aparecer cá em baixo. Kelvin e mol. Agora vamos ter de usar esta informação para fazer a conversão. Vamos começar pelos metros cúbicos, que deverão ser convertidos em pés cúbicos. Acontece que nós não temos aqui diretamente a conversão de uma coisa na outra. Temos de metros em polegadas e depois de pés em polegadas. Agora, independentemente da forma como a informação nos é apresentada aqui, esta forma de trabalhar permite-nos fazer facilmente os cálculos. Bem, tomem atenção para já que os metros estão metros cúbicos e não metros lineares, por isso é só elevar ao cubo deste lado e deste lado. Se nós queremos que os metros desapareçam, então vamos ter que escrevê-los cá em baixo. Vamos a isso então. 1 ao cubo é 1. E vamos ficar com metro cúbico. O objetivo é cortar com o lado de cima. E agora vamos ficar com aquele 39,37008 ao cubo polegada cúbica. Agora queremos usar esta relação. Nós temos as polegadas cúbicas lá em cima. Mais uma vez vamos elevar ao cubo ambos os lados. Vamos ter que escrever as polegadas cá em baixo. Ou seja, 12 ao cubo. E aqui um pé cúbico. E reparem que cortou os metros cúbicos e cortou aqui as polegadas cúbicas. Vamos agora converter Pascal em psi. Bem, um psi é uma libra por polegada quadrada, mas não vamos por aí. Vamos mesmo usar esta relação que aqui temos. Nós temos os pascais cá em cima, por isso vamos ter que escrevê-los cá em baixo. Aqui já não há a preocupação de estarem ao quadrado ou ao cubo. É exatamente o valor que lá está. 6894,757 pascais correspondem a um psi. Vamos pô-lo aqui em cima. E já temos o Pascal resolvido. 1 Kelvin são 1,8 Rankine. Rankine é a unidade absoluta correspondente ao Fahrenheit. Nós temos Kelvin aqui em baixo, por isso vai ter de aparecer lá em cima para cortar. Kelvin. E aqui em baixo vamos pôr 1,80 Rankine e já temos o Kelvin também a ir embora. Só falta cortar a mol, que tem de ser convertida em libra-mol. Bem, mas o que raio é uma libra-mol? Nós sabemos que em 12 gramas de carbono 12 estão lá presentes 1 mol de átomos de carbono. A libra-mol é uma coisa parecida, só que em vez de 12 gramas de carbono 12, temos 1 libra de carbono 12. Mas vamos fazer a conversão. A mol está cá em baixo, por isso isto vai ter de aparecer no numerador. 453 5924. Traço tão grande e fiquei com pouco espaço. Mol. E aqui 1 libra-mol. Este corta com este e está feito.
o que dá aquilo que se queria. 10,73158 psis P cúbico por libra-mol por Rankine. Então, tomando aqui como exemplo a questão dos kelvins, nós queríamos converter Kelvin em Rankine, logo queríamos que o Kelvin desaparecesse, então vamos ter que escrever Kelvin em numerador e Rankine em denominador. E reparem que é indiferente nós termos aqui kelvins em função de Rankine ou Rankine em função de Kelvin, é só uma questão de pôr sempre os kelvins lá em cima e Rankine cá em baixo. Neste caso, houve também necessidade de trabalhar com unidades cúbicas, não há problema nenhum, agarramos aqui nas unidades lineares e elevamos ambos os lados desta igualdade ao cubo. Aqui temos o problema que se segue e aproveito para dizer que os vídeos passarão a ter com mais frequência exercícios de provas vestibulares, como é o caso. Este é da Universidade Federal Fluminense, ano de 2009. Nós temos aqui uma série de transformações envolvendo um gás ideal, representadas num gráfico de pressão-temperatura. E, relativamente ao volume do gás, apenas uma daquelas afirmações é correta. Vou começar por pôr aqui a equação dos gases perfeitos. E vamos já olhar para a transformação AB, que facilmente se verifica por observação do gráfico, que é a pressão constante, ou seja, é isobárica. Resolvendo a equação dos gases perfeitos em ordem àquilo que é constante, nós vamos ficar com NR sobre P é igual a V sobre T. Então, quando a temperatura aumenta, e a temperatura aumenta de A para B, o volume vai ter de aumentar na mesma proporção a fim de manter constante aqui o nosso membro do lado esquerdo. É o mesmo que dizer que existe uma situação de proporcionalidade direta envolvendo a temperatura e o volume. Este símbolo é de proporcional. Vamos agora ver o que se passa com a transformação BC. E aquilo que se verifica é que nem a pressão nem a temperatura se mantêm constantes. Quanto ao volume, para já não podemos afirmar nada. Mas aquilo que se verifica visualmente é que existe proporcionalidade direta entre pressão e temperatura. Nós aqui verificamos isto de forma visual, mas podemos fazer as contas. Reparem que 300 sobre 1 é o mesmo que termos 600 sobre 2. Isto pegando ali nas coordenadas do ponto C e do ponto B. Aqui até vou pôr duas hipóteses possíveis. Vamos pôr aqui pressão é igual a NR sobre V vezes T. Se aqui temos a nossa ordenada e aqui a nossa abscissa, quer dizer que NR sobre V é o nosso declive e deverá ser constante. Bem, se N e R são constantes, então o volume também ele terá de ser constante. Ou seja, estamos perante uma transformação isocórica. Eu podia resolver da maneira como fiz aqui, ou seja, se nós sabemos que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, podemos pôr assim P sobre T igual a NR sobre V, que terá de ser igual a uma constante, o que faz com que o volume também ele tenha de ser constante. Nós aqui tínhamos proporcionalidade direta entre temperatura e volume, aqui temos proporcionalidade direta entre pressão e temperatura. Vamos já eliminar aqui algumas hipóteses. Em AB, se
a temperatura aumenta, o volume aumenta. Isto vai deixar de fora A, D e E. E aqui nós verificamos que o volume permanece constante. Ou seja, a resposta correta é a resposta B, mas vamos ver se a transformação CD se vem a esse encontro. Ela é claramente isotérmica. Fica exatamente como ali está, PV igual a N RT. Nós resolvemos em ordem àquilo que era constante, que era a quantidade de matéria, a constante e a temperatura. Logo, se a pressão aumenta, e a pressão aumenta de C para D, o volume vai ter de diminuir, e é exatamente aquilo que está ali escrito. Neste caso temos uma proporcionalidade inversa entre pressão e volume. E está despachado isto. Esta é da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Aliás, os exercícios mais difíceis são todos de cursos militares. Temos uma amostra de um gás ideal, que sofre a transformação termodinâmica do estado A para o estado B, representada no gráfico, pressão, temperatura, representada a seguir. Entre as alternativas, assinala aquela que melhor representa o gráfico da pressão em função do volume. Ela é muito parecida com aquilo que nós já fizemos. Então, se a proporcionalidade é direta entre P e T, quer dizer que P sobre T terá de ser constante. Pegando na equação dos gases perfeitos, ora, se a temperatura vem para este lado, vamos chegar com NR sobre V. A única hipótese para que isto seja constante é que o próprio volume seja constante. Então, à medida que a pressão aumenta, e a pressão aumenta de A para B, o volume tem de permanecer constante. Estas duas vão já embora. Estas duas últimas dão-se a volume constante, é um facto, mas só esta é que é uma transformação de A para B. Esta seria de B para A. Mas não é pela forma do gráfico que ela falha, é apenas ali pela questão da setinha que está a apontar no sentido errado. Próxima pergunta. Um tanque de 1 metro cúbico contendo ar a 350 kPa e 10 graus Celsius encontra-se ligado através de uma válvula a um outro tanque onde se encontram 3 kg de ar a 200 kPa e 35 graus Celsius. Após a abertura da válvula, o sistema atinge o equilíbrio à temperatura de 20 graus Celsius após trocar energia com o exterior. Qual a massa de ar presente no primeiro tanque e qual a pressão atingida no final? Vamos começar por analisar os tanques em separado e depois já se vê o que é que acontece após a abertura da válvula. Vamos começar pelo tanque 1. Do tanque 1 nós sabemos o seu volume, que é de 1 metro cúbico. Sabemos a sua pressão, 350 kPa. E a temperatura é de 10 graus Celsius. Pegando na equação dos gases perfeitos, nós podemos tirar daqui a quantidade de matéria. No entanto, eles pedem-nos a massa de ar presente no primeiro tanque. Por isso podemos agarrar aqui na massa molar, que não é mais do que a massa sobre a quantidade de matéria. Se resolvermos isto em ordem à quantidade de matéria, temos massa sobre massa molar. Por isso, isto pode ser reescrito da seguinte forma: MRT, tudo isto sobre massa molar. Vamos resolver isto em ordem à massa. Então, massa há de ser PVM sobre RT. Vou-lhe chamar M1 para não se baralhar com a massa do segundo tanque. Temos que olhar aqui para já para as unidades em que temos o R. Tem tudo em sistema internacional. Por isso, vamos ficar com pressão 350
vezes 10 ao cubo, não pode estar em quilopascais, tem que estar em pascais. O volume está bem, está em metro cúbico, sistema internacional. Temos massa molar que está em gramas por mol. Vamos ver se isto não é perigoso. Eu vou pôr em gramas por mol, isto porque gramas não é sistema internacional. Por fim, aqui em baixo temos R vezes a temperatura, tem que ser a temperatura absoluta, por isso temos que lhe somar 273,15, ficar 283,15. Vamos ver se está tudo bem, por isso vamos fazer uma análise dimensional. Nós temos aqui em cima pascais, metros cúbicos, gramas por mol. Aqui em baixo temos a constante dos gases perfeitos, que é metro cúbico, pascal. Aqui, como temos por Kelvin e por mol, eles vão ter que aparecer cá em cima. Kelvin, mol. E, por fim, temos temperatura que está em Kelvin. Cortando tudo aquilo que há para cortar, e que não é pouco, ficamos com a massa, 4.306,9, que saiu em gramas. Vamos agora dar aqui uma espreitadela àquilo que vamos precisar para determinar a pressão final. Nós temos os dois tanques ligados aqui por uma válvula que vai ser aberta. Se olharmos para a equação dos gases perfeitos, P é igual a nRT sobre V, nós temos neste momento a massa deste, falta-nos o volume total. Isto porque a partir das massas nós conseguimos tirar facilmente a quantidade de matéria, sabemos a temperatura, a constante dos gases perfeitos é-nos fornecida, basta então o volume total. Por isso eu vou ter de descobrir qual é o volume, vou chamar aqui o volume 2, que é o volume do tanque 2. Vamos ao segundo tanque. O que é que temos aqui? Temos massa. Temos pressão. E temos temperatura. Vamos pôr aqui a equação dos gases perfeitos. Vamos pôr aquela variante em que, em vez do número de mols, pomos massa e massa molar. Nós queremos resolver em ordem ao volume. Vai ficar mRT sobre MP. Então, o volume do tanque 2 vai ficar, e aqui temos de ter cuidado. Eu não vou fazer a análise dimensional toda, mas nós temos a constante dos gases perfeitos toda em sistema internacional. E só preciso ter cuidado com estes dois. Se usar gramas em cima e gramas por mol, os gramas cortam, logo vai ficar tudo em sistema internacional. Gramas era a única coisa que não estava em sistema internacional. Então eu não posso usar 3, vou ter que usar 3.000 vezes constante
vezes temperatura. Vamos somar aqui os 273,15 para ficar em Kelvin. Depois temos massa molar, 28,97, vezes pressão, que são 200 kPa, ou seja, 200 vezes 10 ao cubo, 1,327 metros cúbicos. Vamos finalmente à soma dos dois tanques. Nós já tínhamos deduzido que a pressão era igual à massa sobre massa molar RT sobre o volume. Pressão após a abertura da válvula é igual a massa, é a massa das duas. Ou seja, 4.306,9 mais os 3.000. Isto saiu da primeira parte do exercício. Isto é dado. 314462 vezes temperatura final é de 20 graus. Vai ficar 293,15. Por fim, cá em baixo, 28,97 vezes... Agora, temos que ter atenção, porque isto é a soma dos volumes. Mais 1,327. Isto foi o que saiu da primeira parte do nosso exercício. Feitas as contas, isto porque já não falta fazer nada, ficamos com uma pressão total de 264 vezes 10 ao cubo Pascal, ou se quiserem, 264 kilopascal. Vamos resumir aqui rapidamente aquilo que foi feito. Vamos pegar aqui na equação dos gases perfeitos. E olhar aqui para os tanques. Este é o tanque 1, tanque 2, e isto é o tanque 1 mais o tanque 2 após a válvula ser aberta. Será mais conveniente olharmos para esta versão. E relativamente ao tanque 1, nós desconhecíamos apenas a massa. Relativamente ao tanque 2, nós desconhecíamos o volume. E relativamente a este tanque, que simboliza os tanques após a abertura das válvulas, desconhecíamos massa, que seria a massa total, volume, que seria o volume total, e desconhecíamos também a pressão. Sendo assim, era indiferente irmos ao tanque 1 ou ao tanque 2 primeiro, mas teríamos de determinar estas grandezas em falta antes de irmos à questão dos tanques após a abertura das válvulas. Eu ainda tinha uma questão relativamente a um gás não perfeito, mas vai ter de ficar para um próximo vídeo. Este vai ficar por aqui. Podem fazer a subscrição do canal. Deixem também um like neste vídeo. Ativem as notificações para que não percam nenhum conteúdo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.